sempre essa coisa de você não só melhorar, mas de você mostrar algo diferente e sempre com alguma coisa ligada aos nossos propósitos de vida, né? Com a ecologia, com sustentabilidade, né? Então, tomar muito cuidado com essas questões, né? Eu não posso inserir coisas que possam afetar, né, a nossa missão, né? Que é melhorar o planeta. Ah, que legal, que admirou o nosso trabalho. Não, mas é pelo gesto de encantamento pela natureza, né? Eu acho que se isso a gente conseguir passar para as gerações atuais e futuras, a gente tá começando a melhorar um pouquinho mais o planeta. É uma produção que começa lá de maio, junho, mais ou menos, para a gente ter todos esses vasos de flores bem floridos para novembro, na época das flores, né? A Associação Joinvilense de Amadores de Orquídeas, ela promove há anos a mais bela festa das flores do Brasil. E com certeza, assim, a cada ano a gente pode dizer, e a gente vê isso nos olhos das pessoas, a satisfação de ver essa festa. Sejam muito bem-vindos ao AnaGcast, o podcast que conecta você às novidades do mercado imobiliário da nossa região. Eu sou o Luciano Gilgen, sou orquidófilo, estou vice-presidente da AJO e também estou gerente de marketing da AnaG Imóveis. E hoje estamos com uma visita muito especial, estamos muito felizes em recebê-lo aqui, para falar de um patrimônio cultural histórico da nossa cidade, que é a Festa das Flores. Então, para conversar sobre esse tema, nós convidamos o professor Silvio Parucker, ele que é arquiteto e paisagista, responsável pelo projeto da festa. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você também. Gostaria de dizer que é muito bom divulgar cada vez mais a nossa grande festa, né? Que é uma coisa que já é da história da cidade, né? E que é uma das a mais antiga do Brasil, né? Legal, professor. Para a gente iniciar, eu gostaria que o professor se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouquinho quem é o professor Silvio Parucker, enfim. Bom, vou colocar algumas coisas. Desde a época de Joinville, né? Depois eu passo a Curitiba, depois passo para fora também. Eu trabalho... uma curiosidade. Desde os 4 anos, isso eu lembro muito bem, eu desenhava muito, né? Mas muito mesmo. Enquanto a minha turminha ia jogar futebol, eu ficava em casa desenhando. Tanto que a minha mãe dizia, Piá, vai jogar bola. Eu falei, não, eu quero desenhar. E aconteceu com 4 anos eu já queria ser arquiteto. Eu acho, porque como eu nasci em 57 e Brasília começou a ser construída em 56, 57, que aquelas notícias do projeto de Brasília, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, tudo começou a meio que, né, migrar para minha cabeça. Isso foi muito legal, assim, ao longo da vida eu sempre quis isso. E consegui, né, fazer a faculdade de arquitetura. Na época só existiam 3 escolas de arquitetura no sul do Brasil, era só Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, só 3. Então a concorrência era muito grande, mas felizmente consegui entrar. Dentro da escola de arquitetura eu comecei também a ter sonhos, um dia eu quero estudar na Alemanha, depois também consegui, mas eu já estava quase com 50 anos, né, daí também consegui bolsa para fazer o doutorado na Alemanha, tudo. Então, assim, realizei bastante da minha parte acadêmica, né? Mas junto, como eu sou professor 20 horas na Universidade Federal, eu sempre fiquei meio tempo da semana me dedicando a outros projetos, né? Seja de paisagismo, de arquitetura, design, né? A minha filha mais nova é designer também, então a família continua alguma coisa também nessa área. E eu posso dizer assim, as coisas que mais me agregaram na vida, coisas relativas à profissão e à academia, foram as viagens, né? Porque numa viagem você visitar museus, visitar jardins botânicos, aí que você começa a despertar, né? Opa, né? E uma outra coisa que eu tenho, que eu gosto de mim, é memória fotográfica. Então, nome eu esqueço praticamente tudo, mas eu olho para uma coisa e nunca esqueço. Eu fotografei aquela imagem e isso vai para a vida inteira, né? Que legal. Isso é muito bom.
E ao longo da vida, eu sempre me envolvi também com arte, né? Inclusive na época que surgiu o Museu de Arte de Joinville, com o grupo de artistas. Fui um dos fundadores da Associação Joinvilense dos Artistas Plásticos. Então, assim, foi uma atividade bacana, porque foi um misto, né, de arquitetura, paisagismo, arte, né, e tudo foi crescendo junto, né? Que bacana, professor. E conta pra gente um pouco da sua relação com a Festa das Flores, né? Como chegamos até aqui, como é que isso começou? Enfim, conta pra gente. Acho que eu vou cansar de falar da minha infância, porque voltando de novo lá quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu acompanhava meus pais e esses dias fiquei pensando, mas por que eles eram meio que os recepcionistas? Meu pai e minha mãe ficavam na entrada da Harmonia Lira como recepcionistas da Festa das Flores, né? E aí eu lembrei que era em função da presença deles com a Câmara Júnior de Joinville. Então existia um grupo Câmara Júnior que se reunia ali no prédio da Buchleper, no centro, e eles faziam tipo reuniões para contribuir com a cidade de Joinville, né? E esse grupo então participava da Festa das Flores. E eu entrava era pequenininho, devia ter uns 6 anos, eu entrava na Festa das Flores e eu via aquele jardim dentro da Harmonia Lira, né? Belíssima Harmonia Lira. E aquele piso de madeira, e tinha um lago ali dentro, né? Eu sempre pergunto, mas como é que eles trouxeram água para um salão todo de madeira, né? Então, assim, isso foi despertando desde o início, né? Essa paixão por esse visual da Festa das Flores. Não sabia que isso era meio único no Brasil, né? E no mundo também tinha muito pouco. No mundo são jardins botânicos e tudo, e essa festa realmente eu acho que ela é de Joinville. E posso contar aquela historinha também, né? Com certeza, dos bastidores. Que a gente ia, a cidade toda vivia a Festa das Flores, não era um local, como hoje a gente faz na Expoville, né? Ou em outro local também. Certo. Mas na época, então, era a Harmonia Lira, que era aqui no centro, a Liga de Sociedades, a Sociedade Ginástica, a sede do SESI, na Ministro Calógeras, que era belíssimo, também tinha um jardim de entrada, assim, coberto com uma marquise ondulada, que chegava num pavilhão pequeno, mas ali também tinha a exposição de flores. E era sempre a exposição de flores e arte. Né? Acho que era não sei se era flores e artes, mas era sempre com alguma coisa da produção artística da cidade também, que na época era o Free Salt, né? Aquela turma toda de escultores também, e que eles inseriam esses elementos, esculturas, objetos de arte, quadros, então tinha tudo na festa. E ela começou já dessa forma, né? E, assim, felizmente ela foi se perpetuando, né? E hoje é a festa mais antiga do Brasil, né? Que legal, que legal. Que resgate histórico interessantíssimo, professor. E olha só, essa é uma curiosidade que eu tenho e com certeza quem nos acompanha também vai ter. Aonde que o professor busca as inspirações, né, para criar os cenários? Porque, assim, o professor já é o paisagista de quantas edições com essa? Essa é a 7ª edição. A 7ª edição. Então, quer dizer, são 7 novidades, 7 histórias que o professor conta, né, em todas essas edições. Aonde que o professor busca essas inspirações? Eu diria que é pela experiência, né? Eu não, é difícil, assim, quando eu tinha 20 anos, quando eu era estudante de arquitetura, você tem umas ideias. Por exemplo, todos os projetos que eu fiz naquela época, eu acho que já faria diferente agora, né? Pela experiência e pelo conhecimento. Mas muito, em especial, eu diria assim, pelas viagens. Porque quando eu viajo, eu não faço caminho de turista. Eu faço o meu caminho, né? Então eu digo, não, eu quero andar por essa rua aqui a pé. Ah, não, mas aqui não é famoso. Não quero coisa famosa, eu quero conhecer a cidade, quero conhecer o povo, quero falar com as pessoas, né? Então, assim, de todos os locais que eu já fui, de cada lugar você experimenta, né? Você tem uma experiência nova, seja das próprias pessoas, seja da vegetação, né? Por exemplo,
já fui para os países desérticos, né? Então, lá você olha assim, é apaixonante, porque nós somos nós nascemos em país tropical, uma vegetação exuberante, daí você chega num deserto, mas como é que pode ter vida aqui, né? Nesse local, né? E essas experiências, assim, você vai agregando, né? E hoje a gente sabe que dá para fazer jardins no deserto também, né? Tanto que numa época nós visitamos um oásis perto de Abu Dhabi, e eu nunca vi nada igual, assim, foi encantador. A gente chegou, nós fomos lá com um micro-ônibus, né, de Abu Dhabi até lá, então deu umas 2 horas de viagem. Aí você chega num vale, assim, de repente tem um tufo de coqueirinhos, né? Aí você vai andando, se aproximando e vai começando a ouvir o barulho d'água, né? Daí você entra lá, tem umas muretinhas, de repente você olha, tem um riachinho lá dentro, né? Isso no meio de um deserto que em volta não tem nada a ver, nada. Dá uns 100 quilômetros de distância, não tem nada de planta. Então, assim, a primeira vez que eu fiquei de frente para um espetáculo da natureza, né? Porque aí é quase como assim, algum paisagista montou aquele jardinzinho ali para a gente dar uma olhada no meio do deserto, né? Foi muito legal. E daí, assim, daí, por exemplo, você começa a ver experiências dos países mais frios, né? Até relacionadas com neve, por exemplo. Como é que eles tratam os seus jardins? Então, eu visitei muitas estufas, muitos locais onde produziam plantas, né? E os jardins botânicos, né? Então, e a vantagem, sim, eu tive uma vantagem, porque dentro da universidade me permitiram ficar 4 anos fora, né, na Alemanha. Acabei, assim, realmente explorando tudo que eu tinha direito naqueles 4 anos. Então, visitei, acho que mais de 30 países diferentes, então, né? Aquilo que eu te falei, culturas diferentes, paisagens diferentes, frutas diferentes, né? Então, isso você começa a guardar tudo, né? Assim, a memória fotográfica que eu tenho é da viagem, muito mais do que qualquer outra coisa da vida, né? Sim. Porque eu não preciso nem de máquina fotográfica, né? Porque aqui eu lembro exatamente a rua, o local, as pessoas, né? Que legal, isso professor. é encantador. Que legal. Professor, e fazendo um resgate aí das edições anteriores, das outras 6, né, que o professor já projetou, as outras 6 festas, o professor conseguiria trazer para a gente alguns momentos marcantes, assim, que o professor considera inesquecíveis, marcos importantes para a história da festa? Principalmente as pessoas. Porque a mim, eu acho que a todo mundo, né, encanta a reação das pessoas. Não que, que legal, que admirou o nosso trabalho. Não, mas é pelo gesto de encantamento pela natureza, né? Eu acho que se isso a gente conseguir passar para as gerações atuais e futuras, a gente tá começando a melhorar um pouquinho mais o planeta, né? Então, assim, aquele olhar de algumas pessoas sobre a festa, mas às vezes eles olham para uma planta, nossa, que coisa incrível, como é que planta isso, como é que cresce? E a reação das crianças, né, que eu já havia comentado antes também, né, ali fora no estúdio, é a reação de uma criança que enxerga as coisas da natureza, né, e as obras de arte, né, que estão normalmente no meio do cenário da festa. E essas coisas que me encantam. Eu ouvi as pessoas falando, né, sobre a festa, né, que nem aquela senhora que eu comentei, isso aqui devia ser no pavilhão inteiro, né? Então, eu queria ver essa exposição muito maior do que ela é. Ela não sabe o trabalho que dá aqueles 4.000 metros quadrados de cenário, né? Sim. Mas outras coisas que sempre me assim, encheram de satisfação foi trabalhar com elementos dentro dessas exposições, né? Então, a coisa de trabalhar com cores, né? Eu tomo muito cuidado porque é um cenário, né? Ele é fechado, eu tenho luz artificial, então eu tenho que saber a cor da luz que eu uso, né? Que tem aquela sequência de 3.000K até 6.500K. Eu tenho que ter aquela luz adequada, e isso é um desafio todo ano, né? Muito puxado. A questão da composição floral, né? Eu tenho que saber qual flor. Eu não vou... É que se eu colocar as flores todas juntas, vai ficar né? Vai ser difícil de enxergar um projeto.
Então, você precisa saber o que compõe com o que eu quero, qual que é a sensação que eu quero passar para as pessoas que estão ali olhando, né? Porque elas estão olhando, sentindo o cheiro, né? O perfume das flores e o percurso, né? Uma outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado sempre é o percurso, porque nós temos dias com 10 mil visitantes por dia, né? Desculpe, 20 mil. Chega dia com 20 mil. Então, é tanta gente que você tem que tomar cuidado também, né? A pessoa não pode tropeçar, a pessoa não pode, né, em uma pedra. Então, assim, são cuidados especiais. E voltando um pouco ao que você perguntou, de todas as festas, sempre essa coisa de você não só melhorar, mas de você mostrar algo diferente e sempre com alguma coisa ligada aos nossos propósitos de vida, né? Com ecologia, com sustentabilidade, né? Então, tomar muito cuidado com essas questões, né? Eu não posso inserir coisas que possam afetar, né, a nossa missão, né? Que é melhorar o planeta, né? Sim, sim. Legal, professor. Bom, quem frequenta a Festa das Flores sabe e percebe que todos os anos o professor conta uma história no cenário, né? Que a gente estava conversando agora. E esse ano o tema escolhido foi a água, né? Eu gostaria que o professor contasse um pouquinho para a gente qual é o principal motivador, né? O propósito do professor ter escolhido aí o tema água para esse ano. Eu vou voltar de novo à minha infância, porque é uma coisa que eu lembro também muito da época. O pavilhão da Expoville, ele foi inaugurado em 1970, se eu não me engano. Era FAMOSC, né? Era a Feira de Amostras de Santa Catarina, um pavilhão belíssimo, projetado pelo Rubens Meister. Lamentavelmente ele foi readaptado e não ficou muito de acordo. Mas, enfim, isso vem daquela época, porque na época tinha um senhor que fazia águas dançantes. Ele era o ex-sócio do Vitti Freita, que fundou a Consul, né? Que depois, hoje, tem a Whirlpool. E ele fazia um show de águas dançantes, e a gente achava aquilo, assim, um máximo, né? Que eram aqueles esguichos d'água, no espelho d'água da Expoville, e com cores, né? Luzes coloridas, tudo, né? E a ideia foi, como a gente precisa umidificar muito esse espaço fechado, porque ele tem ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele não é bom para as orquídeas, né? Então eu tenho que, ao mesmo tempo, eu tenho o ar para refrigerar um pouquinho, para dar um pouco mais de conforto para as pessoas, mas eu estou dando desconforto para as orquídeas. Então eu tenho que jogar muita água dentro do espaço, espelho d'água, cascata, cortina d'água, tudo. E esse ano a ideia foi fazer não a água caindo, né, como a gente fez, com cascatinhas e tudo, cortinas d'água, mas com esguichos, né? A ideia é fazer assim, tipo um show mesmo, de águas dançantes. Não dá para fazer aquelas águas dançantes jogando para tudo que lado, vai molhar todo mundo, né? O espaço não é tão gigante assim. Mas, enfim, a ideia foi trabalhar com essa emoção de ter muito movimento de água, subindo, descendo, alguma coisa de colorido também, né? E justamente, mas a missão principal é umidificar o espaço sempre. Então, a gente, talvez, assim, a cada edição seja assim, uma surpresa até de águas, né? De como a água vem no próximo ano. Que legal, que legal. Professor, uma outra novidade também da festa, né? Além da cenografia, dos jardins, do tema da água, a gente sabe que a Lélia purpurata é a orquídea flor símbolo de Santa Catarina e de Joinville também. E na época da Festa das Flores, é a espécie que está no seu auge de floração, né? Então o professor teve todo um olhar atento para esse detalhe muito especial da festa, né? Inclusive um olhar até científico, né, professor? Como é que vai funcionar? Enfim, o que o professor idealizou para esse ano em relação a isso? Esse ano a gente não vai ter apenas um espaço dedicado para as Lélia purpurata, mas a ideia é, primeiro, um pódio exclusivo, né, só para as Lélias purpuratas, porque como é a flor símbolo e ela vem se modificando ao longo dos anos, né, até se adaptando um pouco. Por exemplo, até a floração, devido às mudanças climáticas, né, que poucos acreditam, poucos não, alguns não acreditam, né, acontece, né, a floração acaba retardando um pouco, né. Existe, primeiro, eu vou contar novamente um pouquinho de história. Lá no passado, eram as pessoas que
colhiam as orquídeas da mata, né? E faziam as suas coleções, né? Aí chegaram os orquidófilos, né? Os que, como você, né? Que tem essa paixão pelas orquídeas e começa a tomar conhecimento disso, né? Aí vem a orquidologia, que já é o estudo, né? Desse fascínio pelo amor pelas orquídeas, né? E eu acho que daí é bacana porque você começa a entrar com pesquisas de laboratório, a gente começa a conhecer o mundo inteiro, né? Onde que tem lélia, de onde migrou, para onde migrou. A gente sabe que ela é especial da floresta atlântica, né? E eu coloco assim, nós estamos num bioma privilegiadíssimo, né? Porque a gente está no meio da Mata Atlântica, a gente precisa preservar isso, né? Então, nosso desenvolvimento tem que ser sustentável, né? Então, eu acho que a gente fazendo essa ligação, e isso acaba indo para as universidades também. Eu sempre comento, Joinville pode ter um curso, alguma coisa ligada à biologia, à botânica, né? E em especial as orquídeas, e principalmente a Lélia purpurata, né? Então, se o caminho é esse, o caminho está aberto. Tanto que pelo projeto do Palácio das Orquídeas, que a cidade já deve estar a par mais ou menos do projeto, a ideia é colocar um laboratório, que esse laboratório trabalhe nessas pesquisas sobre a botânica e principalmente as orquídeas, né? Legal, legal. Então o Salão da Purpurata, que teremos nessa edição, ele vem também fazer esse resgate dessas discussões científicas, né, professor? Sim, exatamente. E a ideia também, que foi discutida na JAO, inclusive, é que cada vez mais nós busquemos equipes especializadas com conhecimento científico na área, né? Então, desde professores de universidade. Eu acho que no futuro tem que pensar grande, né? Vamos trazer professor lá do México, né? Do Chile, né? Para discutir isso, né? A nossa América, né? Que é privilegiada, né? Que mandou alimento para o mundo inteiro, praticamente, né? Sim, com certeza. Legal. Professor, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o que o turista ou quem vive em Joinville, enfim, pode esperar da festa para esse ano, né? Então, as novidades que o professor projetou, as experiências. Eu sei que o professor enviou um vídeo para nós, mostrando um pouco, ilustrando como vai funcionar e detalhando um pouquinho mais do seu projeto. O professor pode explicar, então, para a gente o que o turista pode esperar da festa esse ano aí, até aproveitando o seu material também visual? Claro. Com prazer. A ideia é, primeiro, criar um grande símbolo. Dentro do cenário foi traçado praticamente o desenho de uma orquídea, né? Claro que é estilizado, tudo, né? Mas ela lembra a orquídea, lembra as pétalas e as sépalas e o labelo da orquídea, né? E tudo isso, a ideia é como se fosse, criar um ambiente dinâmico, porque daí tem o movimento das águas, tem o movimento das estruturas de eucalipto, né? Que vão fazer como grandes arcos, semi-arcos, né? Que vão fazer o 3D daquela figura que está desenhada no chão. Né? E com esse movimento, mais movimento do cenário inteiro, que você envolve as laterais com um fundo meio infinito, né? Que você vai ver quase como se fosse um céu infinito, né? Você vai ter uma parede imensa de 50 metros de largura por 10 metros de altura com água escorrendo, né? Então vai dar aquela ideia, um misto um pouco de fundo infinito, o brilho, né? O brilho com as luzes e com a água. E o diferencial principal é também abrir essa vez o cenário muito mais integrado com a parte do mercado de plantas e de serviços, né? E a ideia, isso também surgiu na JAO, principalmente pelo professor Horaci, a ideia de colocar o auditório dentro do cenário, né? Então, isso foi assim, uma ideia que eu achei, para mim, só ajudou, né? Falei, não, é isso que a gente quer, trazer cada vez mais aquela emoção, por exemplo, uma música clássica, um coral, né? Uma apresentação, fazer aqui, a pessoa está passeando pelo cenário, mas ao mesmo tempo está ouvindo um coral, está ouvindo uma orquestra, assim, uma orquestra pequena, né? Um grupo musical, né? E vindo ao encontro daquilo que o professor comentou, é trazer a arte para dentro da festa. São todas as formas de arte integradas com a festa, né? Legal. Eu gostaria de pedir, professor, para nossa produção colocar então um vídeo aqui na tela
para ilustrar isso que o professor está comentando. Uhum. Professor, fique à vontade para nos guiar aí nesse trajeto. Isso, você tem um cenário, né? Você tem um grande pórtico de flores, tem o espaço integrado tanto do palco, o palco fica praticamente de costas para o grande cenário, né? Tem o show das águas e todo o cenário ele é envolvido com essas linhas curvas que formam como se fossem pétalas e sépalas, né? Das flores e o labelo, né? Tem o local das micro-orquídeas, aí tem essas estruturas de eucalipto, né? A ideia é com que cada entrada, cada encaixe do desenho do piso seja uma surpresa, né? Uhum. A cada curva você tem uma surpresa com novas plantas, novos desenhos e sempre com essa integração, né? E claro que esse ano tem essa simetria, né? Isso talvez foi a primeira vez que a gente trabalhou realmente com simetria do cenário, né? Mas justamente para dar essa grandiosidade, né? Esse é o pódio das orquídeas, né? Tem aquele outro pódio que é só das lélias, né? No hall de entrada tem a explicação toda, né? Com o que é a Jaó, como é que ela funciona, como é que ela se construiu ao longo dos anos. E aí os diferentes setores, né? Desde os bonsais, dos cactos, né? E das diferentes plantas que vão compor o cenário, né? Esse ano a gente também tem talvez a maior quantidade de flores até hoje colocada, né? A gente nunca colocou tanta flor dentro do cenário, era muita folhagem. Esse ano talvez vai ter mais flor do que folhagem, né? E isso vai dar esse colorido especial no cenário desse ano, né? Também sempre o cuidado para integrar, né, essa parte do cenário com o local de venda de plantas, então ele é muito próximo, né? E a gente faz uma homenagem especial ao Corpo de Bombeiros de Joinville, né? Dentro do cenário, a gente já pode contar, né? Nós vamos ter o primeiro caminhão de bombeiros da cidade de Joinville, que vai estar junto com as flores, né? Uma homenagem, assim, nossa, um agradecimento por tudo que o Corpo de Bombeiros já fez pela cidade, né? Porque é a entidade mais antiga do Brasil, né, professor? Exatamente. Então, o Joinville tem o privilégio, assim, de apresentar várias coisas bonitas da história do país, né? Sim. E tem um detalhe ali que tem uma torre, né? Uma torre também estilizada, claro, a gente não pode fazer a torre como na época passada. Essa torre não existe mais, do Corpo de Bombeiros de Joinville, e ela vai estar atrás do palco. Então, é um elemento, também faz parte do eixo da exposição e vai lembrar muito esse resgate da história do Corpo de Bombeiros, né? Incrível, incrível. Professor, a gente teve algumas reuniões na Jaó no decorrer do ano, né, para falar da festa, e eu lembro que uma delas o professor trouxe, assim, cálculos, né, em questão de quantidades. Eu acredito que esse número é bacana, professor, a gente dividir com as pessoas. Então, o professor fala muito da questão da metragem, a quantidade de plantas por metro quadrado. Eu gostaria que o professor dividisse um pouquinho com a gente isso, porque às vezes o visitante ele vai na festa e ele não tem a noção de toda essa grandeza, né? E esse planejamento que exige que o professor faça aí para que a festa saia perfeita, né? Exatamente. Eu não vou lembrar exatamente das quantidades, tá? Mas eu posso contar que a gente vai ter nesse ano 30 mil, não tipos de flores, tá? 30 mil, como se fosse 30 mil vasinhos de flores. Olha só. Tá? E isso vai estar, claro, dos mais diversos tipos, desde antúrio, né? Flores especiais, principalmente flores da época também, né? Porque eu tenho que... É uma produção que começa lá de maio, junho, mais ou menos, para a gente ter todos esses vasos de flores bem floridos para novembro, na época das flores, né? Depois tem a nossa área toda ali, ela contempla exatamente 3.600 metros quadrados, né? Então, é uma área de mais ou menos 60 por 60 metros, e isso é mais ou menos assim, dá uns mil e poucos metros de percurso, né? Porque eu tenho que deixar um percurso meio livre, meio confortável para as pessoas, não posso deixar muito apertado. E depois todo o resto, ele tem que estar cheio. Eu não posso deixar vazios nesse espaço, né? Então eu tenho que, além das flores, eu tenho as folhagens de diferentes alturas, né? Então
acho que o público vai ver, o visitante vai ver muita coisa relativa a novos tipos de folhagem, porque a gente tem uma produção imensa. Joinville hoje tem um grande potencial de produção de folhagens para o Brasil, né? Impressionante. Aqui nós temos empresas que hoje mandam plantas, folhagens, tudo para São Paulo, para Porto Alegre, né? Para todas as cidades do Brasil. Então, assim, eu vejo que é um mercado super crescente também, né? E com a Festa das Flores, é mais um incentivo ainda para que a cidade fique, né, cada vez mais verde, né? Tenha mais vida, né? Então, para finalizar, professor, já encaminhando aqui para o nosso bloco final do nosso AnaGcast de hoje, eu gostaria que o professor fizesse um convite especial para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse episódio, para elas virem prestigiar a nossa 85ª Festa das Flores. Ok. É com muita satisfação colocar novamente, colocar esse projeto da Festa das Flores, que não é um projeto só de paisagismo, mas é um projeto que envolve uma agremiação toda, né? A Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas, ela promove há anos a mais bela Festa das Flores do Brasil. E com certeza, assim, a cada ano a gente pode dizer, e a gente vê isso nos olhos das pessoas, a satisfação de ver essa festa. Tanto pelo cenário cada vez melhor, né, de mais qualidade, o cenário com inúmeros espaços de surpresa, e a ideia é sempre assim, que você vai, a cada passo que você dá, a gente chama de quase que de quarta dimensão, é aquela dimensão em que você vai caminhando e a cada passo você tem uma sensação nova. E isso que provoca a Festa das Flores, né? A cada passo você vai ter uma nova surpresa, novas cores, novos elementos, né? E muito perfume também na festa, né? Então, assim, é uma festa de encantamento mesmo. A ideia é encantar vocês que vão participar da festa e vão assistir a festa e vão comemorar essa festa com a cidade de Joinville. Que legal, professor. Que legal. Eu estou muito feliz, honrado e grato por ter tido a oportunidade de gravar esse episódio com o professor, né? A gente recebe aí mais de 80 mil visitantes em média na Festa das Flores, né? Exatamente. E a grande maioria dos nossos visitantes e quem passa pela festa não conhece quem é o maestro por trás, né, desse espetáculo. Então a gente está muito feliz aqui em nome da AnaG. Eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? Prontamente aceitou o convite. Com certeza. E deixa o professor à vontade aí para fazer a sua saudação final para nossa audiência. Então tá. Eu agradeço muito pela oportunidade, né? Com certeza aceitei na hora, porque eu acho que é uma oportunidade para toda a cidade, né? Eu acho que isso é muito bacana, nós conseguirmos promover cada vez mais a cidade. Ela eu posso dizer mais um detalhe. A Festa das Flores é uma festa que ela é conhecida regionalmente. Eu acho que ela deve ser conhecida nacionalmente, porque ela merece, né? Ela tem uma grandiosidade, um valor regional que merece ser reconhecido pelo Brasil, né? A gente percebe assim, ela ainda não é tão reconhecida como muitas outras cidades que trabalham com flores. Uhum. Né? Sendo que a nossa, como você comentou, tem esse lado, esse viés da orquidologia, da orquidofilia e desse conhecimento que vai cada vez sendo mais científico, né? Isso é fantástico, né? A cidade fica com uma riqueza cultural muito maior, né? Agrega muito mais valor à cidade, né? Que bom, professor, que bom. Eu desejo muito sucesso para nós, né? Para mim, como EJO e professor, como nosso paisagista e arquiteto responsável nesta edição da festa, que com certeza será, né, professor? Muito bem, com certeza. Vamos torcer para isso. Legal. Contar com todos. Com certeza. Eu agradeço a nossa audiência por acompanharem mais um episódio do AnaGcast, o melhor podcast do mercado imobiliário da nossa região, e convido você a prestigiar a Festa das Flores de 18 a 23 de novembro deste ano, 85ª Festa das Flores em Joinville, onde a beleza da tradição se renova a cada edição. Obrigado, professor. Eu agradeço. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.